Olá, esse é o Radar FIS, eu sou Guilherme Carter e hoje vamos conversar com o Ronaldo Kandiev. Bom, o Ronaldo ele é formado em administração de empresas e detém a certificação do CFA. Ele tem aí mais de 10 anos de experiência no mercado de capitais e atualmente hoje ele se dedica inteiramente aí ao mercado de fundos imobiliários e é com extrema satisfação que eu agradeço aqui a sua presença, Ronaldo. Obrigado aí pela sua, te chamar de Kandiev, né, na verdade, pela sua participação, pela sua disponibilidade. E eu já vou passar a bola para você, começar a contar um pouco da sua trajetória, né, contar um pouco mais desses 10 anos de mercado que você tem, até você cair agora e tocar a parte de fundos imobiliários. Claro, não, obrigado a você por me receber aqui, é um prazer enorme estar aqui e com um time de craques aqui discutir um pouquinho do tema que eu mais gosto, né. Bom, o mercado financeiro ele é repleto de diversas funções e eu acho que eu já percorri algumas delas, né? Então eu já fiz um pouco de mercados ilíquidos, então eu trabalhei em private equity, fiz transações de galpões logísticos, fiz transações em empresas de capital fechado, eu também já fui gestor de fundos de ações, já fui trader de ações e por último eu acabei percebendo que a minha paixão de verdade é por ativos reais, né? Então, é muito comum no mercado financeiro as pessoas acabarem confundindo a vida real com um Bloomberg, né? Então, eu brinco geralmente que a vida não é uma tela de um Bloomberg. Por detrás de uma economia pujante, você tem pessoas, empreendimentos, uma série de coisas, transações, e é isso que me move, isso que me gera ânimo, vontade de aprender. É sobre interações reais, né? E acho que foi um pouquinho dessa história no mundo que começou no private equity, que acabou indo para o mundo de fundos imobiliários, que eu acabei seguindo uma trajetória mais focada em imobiliário. Legal. E se você pudesse compartilhar com nós aí, qual que é por que fundos imobiliários chamam muito atenção, né? Quais são as características desses investimentos que realmente, obviamente, um pouco aí do tato com a realidade, mas o que chamou, assim, pessoalmente você a essa jornada aí de fundos imobiliários? Não, com certeza. Bom, eu era um generalista, eu era um profissional generalista, então eu fazia transações em todo ramos possíveis, fazia ramo financeiro, eu fiz algumas fintechs, eu fiz também coisas no ramo de crédito, então a gente tinha um espectro muito grande, né? Eu acabei optando por me especializar no ramo imobiliário por vários fatores. Acho que o primeiro grande deles é que o mercado imobiliário ele atrai 1/3 do capital do mundo. Então, basicamente, cada $3 que você tem no mundo, $1 vai para o setor imobiliário de alguma forma. Sim. Só que, em contrapartida, você não tem o mesmo número de profissionais ou pessoas olhando ou cuidado, e até porque é uma classe muito heterogênica. O que significa isso? Para você entender do mercado de real estate, você precisa entender muito dos submercados. Então, você precisa de muita mão de obra especializada. Então, ele é uma classe de investimento que, se você tiver cabelo branco, se você tiver experiência e bagagem, você acaba virando um cara que pode gerar muito valor para essa indústria. Então, eu pensei, poxa, é uma coisa interessante, é um mercado que entra muito fluxo financeiro e que, com muita experiência, com quilometragem, você pode trilhar uma trajetória aí de bastante sucesso. Legal. Pessoal, vocês podem também aí mandar perguntas no chat, né? A gente vai tentar aí respondê-las, principalmente o Kandiev. E Kandiev, eu queria passar para outro tema, né? Que eu acho que muita gente quer saber, quando a gente fala com especialistas de fundos imobiliários, como é que você começa a analisar, né? O que você olha para analisar, o que te faz tomar a decisão de entrar ou sair no fundo, enfim, se você pudesse contar um pouco mais do escopo, né? Tem gente que começa, eu olho um pouco do macro, aí passando do macro eu vou para o micro, aí eu realmente analiso, né? Se eu vou para papel, se eu não vou, se eu vou para pós, se eu vou para pré, se eu vou entrar em tijolo ou não. Como é que você faz esse dia a dia aí? Claro, com certeza. Eu acho que assim, para você fazer uma análise, né? Eu acho que quando você é um comprador, como se fosse um private equity, ele é muito importante você entender que momento do ciclo você está. Né? Então, existem momentos de muita bonança que, em geral, é melhor você estar vendendo do que comprando. Né? Os preços estão muito aquecidos, a economia está muito aquecida. Geralmente, a probabilidade de você fazer uma boa negociação na ponta vendedora é maior do que na ponta compradora. Né? É a mesma coisa quando os preços estão deprimidos, né? O inverso é verdadeiro também. Né? Quando você se dedica nos fundos imobiliários, eu acho que
eu acho que as pessoas acabam se enganando um pouco, e eu acho que é uma grande falácia falar assim, poxa, eu estou para ver essa indústria evoluir o suficiente para a gente parar de chamar as pessoas de especialista de fundos imobiliários e começar a chamar as pessoas de especialistas em lajes, né? Especialistas em logística, Sim. porque na prática é o que é de verdade, né? O fundo imobiliário ele nada mais é do que um veículo. Então, por detrás daquilo, você tem um empreendimento imobiliário cujas características, o mercado, o padrão construtivo, eles precisam ser analisados com minúcia, né? Então, acho que quando você pensa em análise financeira, acho que a primeira grande provocação é você olhar um pouquinho o ativo, né? E não o fundo, ou não generalizar uma classe, né? Olhar o yield e tentar fazer tudo caber em um prisma só, né? Sim. Porque na prática, os ativos eles são muito diferentes, né? Você olhar um ativo pensando uma laje corporativa na Faria Lima, ela é muito diferente de você olhar uma laje corporativa em Brasília. Sim. Né? Então, é necessário a gente começar a ter esse requinte de cuidado em ativos. Né? Quando você pensa em ativos, você consegue destrinchar em várias coisas. Né? Você pode pensar o ativo em questão do padrão construtivo, né? Que aí é questões mais técnicas. Né? Então, é um AAA, não é, tem as certificações de qualidade ou não. Então, você consegue fazer algum julgamento qualitativo acerca da qualidade daquele ativo, e você pode destrinchar em outras coisas, né? Qual o submercado que ele está inserido, qual é o nível de vacância, qual que é o nível de atratividade em questões tributárias daquela região. Todos esses aspectos, eles acabam formando uma opinião sobre os ativos daquele portfólio. Né? É muito mais interessante você ver um portfólio que tenha uma tese mais clara. Né? Eu torço um pouquinho o nariz quando o gestor fala, pô, a gente aqui pode fazer tudo. Ok, se você é uma gestora muito consolidada e tem carta branca, eu acho que faz sentido, mas é bacana, principalmente quando a gente está falando de fundos imobiliários com teses de ativos estabilizados, né, que eles chamam lá fora de stabilized assets, que você tenha teses mais claras, direcionamentos mais claros de quais ativos você tem, até para você conseguir fazer comparações mais óbvias. Né? Então, acho que o primeiro grande pilar que eu falei agora foi ativos. Né? A gente pode virar um segundo grande pilar tão importante quanto o ativo, que é o gestor e a gestora. Né? Eu acho que uma gestão ativa, geralmente, ela é uma das coisas mais, digamos assim, subavaliadas. Né? As pessoas acabam olhando muito o yield, quanto está rendendo, o ativo é bom, o ativo não é ruim, mas acaba esquecendo da qualidade do gestor em geração de produção de alfa no longo prazo. Né? Sim. Então, a gente pode citar N gestoras que, ao longo do tempo, compram e vendem, reciclam um portfólio e que, em última instância, gera valor para os acionistas e cotistas daquele fundo. Então, uma coisa que eu avalio com muito cuidado é qual é o histórico daquele time e qual é a competência para fazer aquilo. Né? Sim. Então, existem times muito capazes em logística, mas que se os caras abrirem um fundo de lajes, com certeza eu não sei se eu ficaria tão confortável. Entendi. Então, a gente precisa ter esse discernimento e cuidado na hora de analisar. E eu acho que não menos importante do que essas duas grandes coisas, né? Você pode fazer um julgamento dos ativos, você pode fazer um julgamento do gestor. Acho que o terceiro pilar para encerrar o processo de análise é o valuation. Eu acho que o valuation é a grande cereja do bolo. Tá bom. O valuation é aquilo que o analista utiliza para descobrir qual que é o valor justo daquele fundo. Né? Então, o processo pode ser feito de N formas, né? Em geral, para fundos de papel e de FOF, é basicamente o valor patrimonial, que é a marcação no mercado daqueles ativos. Mas para tijolo, aí realmente você tem que fazer um modelo, fazer um DCF, fazer as premissas, entender qual que é o nível de vacância, entender qual que é o potencial de expansão daquele portfólio, quanto que pode aumentar ou piorar o nível de distribuição de dividendos. E eu acho que aquilo te dá um norte bacana de que é o limite de preço que você pode pagar. Beleza. Bom, antes de passar para a polêmica, que foi, né, a questão de CVM, maxi renda, que obviamente a gente não pode deixar de entrar, afinal a gente foi bem impactado com esse assunto. Eu queria então pedir para você, se você puder, né, citar então aí, você falou, tem gestora que é muito boa num determinado setor, e eu não vou te pedir para falar o contrário, tá? Mas é muito boa num determinado setor, então eu vou lá e estou confortável com esse cara que tem um play aí de logística, ou o cara que tem de CRI, outro cara que tem, sei lá, escritórios. Beleza. Então, se você puder citar um de logística, que você gosta muito da tese, um de escritórios e um de recebíveis, seria legal, né?
eu não vou pedir o contrário, né? Né? Colocar na saia justa, né, Gui? Não. Não, com certeza. Eu acho que logística, eu gosto muito do Bresco. Eu acho que, primeiro, porque é um time especializado em logística, e eu acho que tem vários ganhos operacionais associados a você ter especialização em um tema só. Então, você vai ter uma equipe de comercialização, você vai ter uma equipe jurídica especializada em negociação contratual, né? Então, quer dizer, quando você se especializa em alguma coisa, a probabilidade de você fazer aquilo bem feito é muito maior do que se você tentar atirar para tudo que é lado. Sim. Então, eu acho que a Bresco, eles fazem isso muito bem. Eles têm o produto líquido deles, que é o BRCO 11. E eles também têm a franquia de produtos ilíquidos, que é o Private Equity. Inclusive, acaba ajudando, tendo algum nível de sinergia, porque muitos dos ativos, quando ficam estabilizados, eles podem migrar para o produto estabilizado deles líquido, que é o BRCO. Sim. Obviamente, com todo o cuidado de fazer um laudo de avaliação independente para evitar qualquer tipo de conflito. Mas isso é bacana porque você acaba tendo uma originação de produtos, né, de crescimento orgânica muito bacana, né, e acaba tendo muita especialização. Hoje o portfólio ele é mais de 70% de ativos na última milha, né? Então aqueles ativos que estão muito perto das regiões metropolitanas, né? Você tem, por exemplo, o GPA 04, GPA 06, que é basicamente os galpões que abastecem a loja Minuto, né? São ativos muito bem localizados, muito próximos, um em São Paulo, outro em Itapevi, se não me engano. Então, assim, muito próximos aqui de São Paulo, né? Super core business, e é um exemplo só da qualidade dos ativos que tem lá dentro do portfólio. Então, esse seria o meu best in class aqui para logística, né? Se você for olhar para lajes corporativas, eu gosto muito do PVBI, o famoso PVBI, muito porque ele tem aquela tese do AAA, Faria Lima. Então a gente não levanta discussões quando se refere à qualidade do portfólio, quando se refere à sub-região, e está em preços atrativos em função do cenário macroeconômico. Com certeza, concordo. E por último, mas não menos importante, acho que a franquia Quineia para fundos de papel é uma franquia que se mostrou muito interessante, muito bem colocada ali para desenhar os produtos, e aí a gente pode citar o KNSC, o KNHY, até mesmo o Canip, que performou super bem em função desse accrual de inflação que teve no ano passado, enfim. É uma franquia muito robusta, de ativos de muita qualidade, e que, por consequência, acaba trazendo muito bons deals, né, para a mesa. Sim. Papel acho que fica um pouco mais difícil, né, porque todos meio que performaram muito bem, né, tanto em 2020, aí, 2021, por conta, principalmente 2021, por conta da escalada de inflação e também aumento de juros que saiu de 2 para 9 no final do ano, agora deve chegar aí na casa dos 12. Então, o Maurício, primeiramente eu quero agradecer ao Maurício por mandar a sua pergunta, e a gente vai meio que fazendo essa dinâmica aqui. Então, o Maurício fez uma pergunta muito interessante, né, que eu também quero saber a resposta aqui do Kandiev, que boa noite, né? Os fundos de desenvolvimento, eles costumam ser os fundos mais arriscados? Sim, eles costumam ser os fundos mais arriscados. E por que motivo? Quando você faz um desenvolvimento, antes de você fazer o desenvolvimento, você tem vários riscos associados àquele terreno. Você tem que pegar uma série de licenças ambientais com a prefeitura, né? Então, essas licenças podem demorar, né? O próprio processo de obras, ele pode ser atrasado em questão de chuvas, questões climáticas. Sim. O processo de engenharia pode ter problema, então o próprio piso que você vai colocar, a fundação que você pode colocar, tudo isso acarreta em um risco adicional. Em contrapartida ao maior risco que esses projetos acabam tendo, é esperado que para esses projetos de desenvolvimento você tenha um maior retorno esperado, né? Então, em geral, os fundos de desenvolvimento eles buscam targets de retorno superiores a de ativos já estabelecidos, locados, etc., né? Então é natural que você obtenha um maior risco associado a esses projetos, e esse risco não é desprezível no Brasil. Exato. Principalmente esses primeiros que você falou. Então é quase você chegar ali e ter um risco, né? Tem muita gente que não compra Petrobras porque acionista é o governo, né? Não vou dizer que é a mesma coisa, mas você tem um risco governamental, de licença, de, jurídico e tal. E obviamente esses investimentos perdem aí, por ter mais risco, perdem um prêmio maior. E geralmente, se você consegue entrar em teses de fundo de desenvolvimento que dão certo, você
você dá certo também, né? Vamos dizer assim, você tem um prêmio bom envolvido. Bom, passando para a CVM, né? Pessoal, fique à vontade para mandar as perguntas aí, a gente vai tentando aqui respondê-las todas. Passando para a CVM, a gente já falou algumas vezes sobre esse tema, né? Nas lives que a gente toca quase aí todos os domingos. Mas eu queria saber um pouco da sua opinião, né? A gente teve o tema da CVM, teve aquela decisão sobre os rendimentos do MXRF. E dado que o fundo deu a publicidade para aquilo, né? Deu a publicidade no sentido de ter um fato relevante. Bom, primeiro, o que você achou do caso, né? O que você achou do caso? Assim, você acha que foi uma má interpretação? Não foi, né? Se também o fundo tem um pouco de culpa ou não, ou se a CVM tem mais culpa, ou enfim, ou se você não quiser colocar assim, tudo bem. E mais do que isso, quando o fundo deu publicidade, ele deu publicidade e ele merecia também a CVM dar uma publicidade um pouco mais explicativa, na minha opinião, do que deu, né? Lógico que o processo continua, mas queria passar essa polêmica aí para você, Candiev. Não, com certeza. Eu acho que a gente tem que destrinchar essa discussão em algumas partes, tá? Primeiro, para quem não está lembrado, vale só fazer uma rápida revisão do que aconteceu. Basicamente, a CVM teve uma interpretação de que o MXRF só poderia distribuir dividendos em havendo lucro contábil, né? Então, a interpretação é que se você tivesse lucro caixa, você teria que fazer amortização. A amortização ela teria que incidir em imposto e ter todo um operacional envolvido. Isso, obviamente, acabaria prejudicando o cotista do que se refere a rendimento prospectivo, tá? Isso teve muito reboliço em relação a isso, até porque a gente está falando do fundo mais popular da indústria. É um fundo que tem 500 mil cotistas, né? Sim. Então não é um fundo qualquer, é o fundo mais popular, 1/3 de todos os cotistas tem o MXRF. Exato. Eu acho que quando a CVM criou essa discussão, né, e como ela colocou essa discussão, né, hoje ela está com um efeito suspensivo, o administrador está tentando discutir, mas hoje ela não está em vigor efetivo, né? Uhum. Eu acho que a CVM ela perdeu uma oportunidade de trazer os participantes do mercado para ter um diálogo mais aberto e tentar fazer qualquer que seja a mudança, né? Se o viés seja para melhoria de transparência, para melhoria de, vamos dizer assim, elevar a barra no que se refere a padrões contábeis da indústria de fundos de papel, eu acho que ela poderia ter feito isso de uma forma diferente. Ela poderia ter chamado os participantes do mercado, os analistas de mercado, ter aberto uma audiência pública, ter coletado opiniões, ter visto algumas das dificuldades, né? Até mesmo o processo de amortização. Para você fazer isso, você precisa ter o preço médio dos cotistas, né? Uhum. Então isso não é tão fácil, o administrador não tem isso no lápis. Sim. Então até operacionalmente a solução não era viável. Talvez se você tivesse consultado as pessoas antes, talvez você já tivesse visto que aquilo operacionalmente, pelo menos no curto prazo, não era uma alternativa viável. Exato. De todo modo, eu acho que essa é a grande crítica que eu tenho em relação a esse processo, que quando você dá publicidade a um fundo do patamar do MXRF, você tem que ter muito cuidado como você vai fazer isso. Então, acho que a discussão que e o parênteses que eu tenho deveria ter sido colocado de um jeito mais cuidadoso. Em relação ao que foi dito, eu acho que, de fato, a gente tem que ter uma reflexão intelectual aqui, até a gente que acompanha muito demonstrativo financeiro, relatório gerencial, que eu acho que o padrão da indústria, do que se refere à padronização, eu acho que dá para elevar essa régua. Então essa discussão talvez seja até pertinente, né? Então a minha discussão é muito mais da forma do que talvez o teor, tá? Então acho que a minha visão aqui, a priori, não deveria ter vigor, deveria suspender perenemente essa discussão e talvez retomar com uma abordagem completamente diferente, com um horizonte muito mais estendido, se for o caso. Certo. Bom, pensando nisso, né, qual que seria a sua mensagem aí para o investidor que na época ficou um pouco preocupado, agora parece que está... Bom, ainda não está pacificada a questão, né? Aparentemente ainda não está... Quer dizer, teve uma suspensão, mas não está pacificada, então
pode ser que ainda haja um pouco de, vamos dizer assim, de discussão, de medo, de sell-off, entendeu? Que é o que a gente viu ali, não na magnitude que teve a reforma tributária, mas a gente viu cair, né? E principalmente o MXRF caiu muito, dado que é o maior fundo da indústria, teve ali muita gente saiu no prejuízo. Mas qual que seria a mensagem que você daria para o investidor que tem medo, né? Que, enfim, está aí meio inseguro quanto a isso, né? O que ele poderia fazer para procurar informação, né? Eu sei que é difícil, tem, obviamente, e se vale a pena, talvez assim, o cara que nunca enviou um e-mail para o gestor, né? Ele compra e tal. Você acha que vale a pena? Enfim, o que você deixaria de mensagem para esse cara que tá aí com receio aí do que pode acontecer? Assim, eu vou ser bem transparente com você, Gui. Eu acho que o Brasil é o país do gradualismo, né? Então, geralmente, quando a gente está à beira do penhasco, a galera vem, não, peraí, vem pra cá, né? A gente também tá... O Brasil, quando o pessoal achava em 2014, 2012 que a gente ia para 200 mil pontos da Bolsa, não foi. Também quando a gente ia para 8 mil pontos, também não foi, né? Então, a gente sempre acaba... A gente não é o país de grandes mudanças radicais, né? Eu acho que isso é uma verdade. A minha mensagem é uma mensagem muito pacificadora. Eu acho que a gente tem que esperar os desenvolvimentos. Eu acho que não é o momento de vender. Não é o momento, principalmente porque os preços estão 9,40, 9,38. Nesses preços está muito abaixo do valor patrimonial. A gente está falando de um fundo que tem operações CDI mais 2, CDI mais 1,5, operações bem pouco arriscadas, com muito desconto, que está pagando aproximadamente 1% de yield. Então, ajustado ao risco, me parece adequado. Obviamente, talvez não seja o momento para entrar também, mas talvez não seja o momento para sair. Então, o viés aqui seja mais a neutralidade, né, da situação. E, assim, sendo bem transparente, eu tô confiante de que a própria questão da suspensão foi um viés da CVM em dizer, calma, peraí, eu acho que a gente criou uma situação... A gente foi muito contador, né, a gente foi muito de olho na regra e a gente acabou esquecendo dos impactos das nossas decisões. Eu acho que a CVM acatar o pedido suspensivo, né, se for pensar, dia 25 de janeiro que foi feito a divulgação do fato relevante. Sim. Acho que não deu nem 7 dias depois a CVM acatou o pedido suspensivo. Sim. Então, quer dizer, isso é quase que um acknowledgement, né, um reconhecimento da autarquia de que, calma, talvez a gente precisasse fazer isso num ritmo paulatino ou em uma dose ou com uma abertura de diálogo que a gente não fez. Então, para mim, acho que agora é a hora da cautela. Então, meu discurso vai ser sempre muito conciliatório, nesse sentido, muito, muito ponderado e muito calmo, assim. E eu realmente acredito que o cenário, o desfecho vai ser positivo. Legal. Não, eu sempre quando eu entrevisto, a última vez que eu entrevistei alguém de CRI foi o Ricardo Vieira, lá da VBI. Sei, né? claro. E eu pergunto mesmo, entendeu? Então, eu pergunto aí se o fundo está aí na mesma situação, tem algum prejuízo, alguma coisa, né? Tem marcação e tal. Então, a gente pergunta e, obviamente, vê como que o pessoal sai. Você, como parte da indústria, né? Não do lado do buy side, mas talvez ali mais do sell side, fez uma lista? Entrou nos balanços, viu e tal. Não precisa citar nomes aqui, mas tinham outros fundos com características parecidas? Eu fiz essa lista, tem alguns outros fundos que podem ter... Se quiser falar os nomes também, fica à vontade. Eu prefiro me restringir, porque eu acho que essa polêmica já deu muito pano para manga. Bom, beleza. Eu acho que não vale a pena criar qualquer tipo de tumulto em relação a isso, até pelo efeito suspensivo que teve, e a gente não sabe quais são os desfechos. Sim. Podem ter problemas em outros fundos, de fato. De novo, eu acho que o meu viés aqui do desfecho é positivo. Eu acho que os impactos para a indústria, principalmente no que se refere à insegurança regulatória, eles acabam não... Porque o que acaba acontecendo, né? Quando você tinha, por exemplo, a reforma tributária, que era ventilado a tributação dos dividendos, a minha percepção é que você tinha um claro vencedor, que era o governo, né? Você aumentava a arrecadação. Aqui você pode fazer até um argumento que eventualmente você mudar de dividendo para amortização, você talvez arrecade mais, mas talvez seja um stretch muito grande, talvez a arrecadação seja muito pequena vis-à-vis o ganho. Sim. Acho que o ponto aqui é muito mais uma questão contábil, uma questão de regra, de regulatória efetivamente, né? E talvez o prejuízo da instabilidade regulatória que traria uma medida dessa não supere o benefício marginal de você tentar elevar o padrão da indústria. Então,
meu viés é que eu acho que a autarquia vai provavelmente migrar para um caminho de suspender isso ou pensar num caminho alternativo de muito mais médio prazo, com muito mais visibilidade, dando tempo para esses fundos que estão nessa condição terem espaços de se adequarem de alguma forma ao longo do tempo, diminuírem seus prejuízos contábeis acumulados. Certo. Então, assim, acho que o argumento é mais em linha do que aquilo que foi o argumento na reforma tributária, né? Então, assim, em outras palavras, deixa o porco engordar, que depois você começa a fatiar, enfim, abate, né? Vamos dizer assim. Não adianta, sei lá, querer dividir algo que nem existe ainda, porque é uma indústria muito pequena. Já foi menor, mas ela ainda é muito pequena, uma indústria aí de 170 bi, né? Eu acho que 170, 180 bi ainda, né? Perto de indústria de ações, é uma indústria bem pequenininha aí. E acho que, assim, tem um objetivo muito grande, né? Que basicamente, acaba sendo, uma alternativa de funding para a indústria que é tão importante para o país, que é a indústria imobiliária. Bom, mas falando nisso, né, e a gente viu em 2020, eu também não estava acreditando ali e tal, muita gente olhava, nem ligava mais home broker, né? Tivemos vários circuit breakers, né, e eu queria entender como foi a dinâmica, né? Você ali vê aí a indústria de fundos imobiliários cair, sei lá, 30%, né? Não fazia muito sentido, mas é uma indústria que tem muito pessoa física e, naturalmente, essa pessoa física ela acaba ficando com medo, né? Porque você coloca ali que seja R$100, você vai lá e tem 70, né? Você coloca R$100.000, tem 70 mil. Então, ainda mais logo que você pega em 2019, né? Que deu aquele surfada, né? De 10%, né? Já devolveu um pouco em janeiro de 2020 e depois devolveu muito, né? Então, como que foi a dinâmica para você em 2020, aí, se você puder contar? Cara, é interessante isso, né? Eu acho que o brasileiro, a jornada dele no investimento, eu não falo nem fundos imobiliários, vou falar até um pouquinho sobre renda variável. O brasileiro, ele era basicamente 100% renda fixa, e aí de repente ele falou, cara, eu vou 90% renda variável, né? Enquanto o livro-texto diria para você fazer aos poucos e ser gradual. Então, acho que, na verdade, o próprio amadurecimento do mercado, o mercado não é uma linha reta e a gente tem que ter consciência disso, a gente tem que saber o que é a volatilidade, o que ela significa, etc. Mas eu acho que o próprio amadurecimento do mercado de capitais, ele depende um pouco também desses processos, tá? É uma visão um pouco quase que contrassensual e contra-intuitiva, mas você tem, obviamente, a apreciação do valor dos ativos, isso atrai uma série de investidores, parte desses investidores vão ser turistas, vão querer pessoas que ouvem o cara falando, um amigo falando e querem se beneficiar e surfar essa onda, sem entender direito os fundamentos, sem tentar entender direito o que significa aquilo. Com certeza. E nesses momentos de baixa, você faz uma limpeza, né? Então aquele cara que se esborracha, o cara, puta, não é pra mim. Aí esse cara sai, o cara que fica, às vezes acaba comprando mais ou acaba, comprando um curso, se aprendendo. É seleção natural, é isso? É uma seleção natural, esse é um processo, quase que um processo darwiniano dos investidores. Então, eu vejo isso como, obviamente, né? Acho que o circuit break, obviamente, ele não é uma coisa desejável, né? E geralmente ele embute uma série de riscos não precificados, riscos de cauda, eventualmente, que não estavam precificados no cenário. Aumento de volatilidade, incertezas econômicas, regulatórias em diversas escalas e tamanhos. Mas eu acho que, em última instância, como é um processo natural, o Taleb até fala isso, né? Sim. É difícil você viver um mundo sem vol, né? Então imagina assim, aquele cara que todo dia chega em casa às 6 da tarde, religiosamente. Cara, o dia que ele chegar às 6h15, a mulher chama a polícia, entendeu? Sim. Porque, então assim, a volatilidade, Deu algum problema. Exato, deu algum problema, chama a polícia. Porque a volatilidade, ela faz parte dos ciclos e ela faz parte do processo de amadurecimento do investidor. O que a gente faz na ponta de analista? A gente volta para educar. A gente fala assim, cara, tá vendo aquele fundo que você gosta? Cara, ele ficou mais barato, ficou até melhor. Tá vendo aquele fundo que você comprou no Ânimo? Então, a água baixou, ele realmente não era tão bom assim quanto você imaginou. Então, esses processos, eles acabam dando uma filtrada. Então, eu vejo até como natural e tento extrair o lado positivo desses ciclos. Entendi. Né?
Então é aquele fundo ali que você comprava, tal, né? Que tinha umas agências, então não é bem isso aí, né? Ou aquela empresa de telecomunicações lá que você achava que tinha até os orelhões, não é bem aquela coisa. Entendi. Então, não, tá certo, né? Tem coisas que são uma oportunidade de compra, que vem a preços, né, baixos, eu aproveitei bastante, acho que você deve ter aproveitado. E tem outras coisas que você fala, bom, realmente acho que agora foi para o preço justo, né? Esse aqui é o justo. E é isso aí. Bom, outra questão, aí não é tão polêmica, mas muitas pessoas, muitos meus seguidores ou mesmo alunos do curso têm essa dúvida, né? E me mandam perguntas direto. E eu queria saber a sua opinião, bem direta, assim, né? O que você acha de emissão abaixo do valor patrimonial? Sendo bem direto, aquelas respostas de consultor, né? Não, Depende. a minha pergunta é direta, a sua resposta você pode pegar toda e fazer a tua... Bom, basicamente, explicando a polêmica, né? Quando você emite abaixo do valor patrimonial, em última instância, você está falando que, assumindo que o valor patrimonial é o valor justo, você estaria pegando, aumentando a base de cotas numa emissão num valor menor, diluindo o rendimento das pessoas que já estavam antes no fundo. Então, em última instância, você estaria destruindo o valor para as pessoas que estavam anteriormente, os seus cotistas anteriores à emissão do fundo, né? Só que a premissa básica disso a premissa número 1, que o valor patrimonial é um bom referencial de valor justo e que para fundos de papel e fundos de FOF, na minha visão, sim. E a premissa número 2, a tranche adicional ela não gera excesso de retorno de rendimento versus a tranche anterior, né? A parcela de ativos do anterior à emissão, né? Então essa é ou gera um retorno talvez não o suficiente para compensar essa diluição, né? Tá bom. Então, são essas duas grandes premissas, né, que você tem que ter para falar assim, que, olha, se você sempre assumir essas duas premissas, você sempre vai achar uma porcaria a emissão abaixo do valor patrimonial. Sempre. Sempre. Porque, cara, se o valor patrimonial é o valor justo, você está emitindo abaixo do valor justo, você está diluindo o cara que está lá atrás. Já estava comprado próximo do valor justo, ou enfim. Mas se mesmo esse cara, obviamente, ele tem que acompanhar, né? Vamos partir dessa premissa, né? Não adianta comprar e esquecer. Ele vai ser avisado lá, né? Isso aí é de fato, a gerente ou o assessor dele, essa receita não vai querer perder, né? Às vezes até tem um pouco de conflito aí, mas não vamos tratar esse assunto. Vai te ligar, às vezes mesmo está abaixo ali do valor de mercado, tá acima do valor de mercado, e a pessoa liga para você e fala, não, compra aí. Pô, mas né, não faz nem sentido, né? Mas acontece. Mas enfim, não faz sentido o cara entrar, vamos supor que lógico que esteja abaixo do valor de mercado, né, não acima. Então vale entrar, mas enfim, você tem um patrimonial no meio. Mas se o cara for gerar um yield interessante, se ele fizer uma arbitragem, não precisa nem colocar dinheiro novo, não faz sentido no cálculo? Tipo, vender a mercado e entrar? Sim, as matemáticas que fazem funcionar essa conta de emissão abaixo do patrimonial, elas são essas que você falou. Primeira matemática, você está emitindo, fazendo uma emissão abaixo do valor de mercado, que você poderia fazer uma arbitragem e eventualmente explorar esse ganho. Então, faria sentido econômico você fazer isso e tudo bem. E aí você simplesmente está aproveitando essa arbitragem. Agora, assim, agora pensando que a gente nem combinou isso, mas vamos tentar levar no limite esse argumento da arbitragem. Se todo mundo for fazer essa arbitragem, tá bom. Né, o que você estaria fazendo? Você estaria pressionando o valor das cotas de mercado para convergir com o valor de emissão. Né? Que então, geralmente acontece. É o que acaba acontecendo. Né? Então, assim, a arbitragem ela acontece, mas ela tem um limite. Né? Vamos dizer assim. Então, haveria convergência até o momento em que o benefício econômico marginal não existiria mais. Sim. Então, esse é o primeiro fator. O segundo é o que você falou. E eu acho que tem tanto um segundo e terceiro. O segundo a tranche adicional ela gera tanto valor adicional que vale a pena você ser diluído por um valor justo que talvez seja menor, porque o yield que eu vou trazer nessa nova tranche adicional de emissão, ele é tão grande que compensa essa diluição. Só que para fazer essa matemática, o gestor tem que comprovar antes. O problema o gestor para fazer, como ficou tão famoso essa máxima que, cara, é crime fazer emissão abaixo do patrimonial,
o gestor ele gasta um capital político tão grande hoje para fazer uma emissão abaixo do patrimonial que eu não sei o quanto vale a pena o cara ter que despender essa energia, fazer 500 lives explicando para a base toda de cotistas, sendo que, cara, nas próximas 500 reuniões que ele tiver, ele vai ter 500 perguntas falando, cara, por que você fez o diabo da emissão abaixo do patrimonial? Então, tem que também fazer uma ponderação o quanto vale a pena para o cara, a despeito de ter excesso de retorno, Sim. principalmente porque o capital político ele vai gastar com a base atual de cotistas. E tem uma terceira discussão, é que se o valor patrimonial de fato é um valor justo, isso é um bom referencial. Sim. Né? Que, obviamente, para fundos de papel e fundos de FOF a gente já chegou num consenso aqui que é. Sim, Agora, para fundos de tijolo, a gente tem algumas discussões e, obviamente, se você for ver o cálculo que as consultorias fazem, você vai ver que tem muita discricionalidade ali. Né? E esses laudos, eles não acompanham muito bem o mercado. Né? Então, às vezes, o cap lá do ativo já está em 9 e o negócio está em 8. Então, você tem que olhar um pouco na minúcia. Sim. Então, na prática, também tem uma segunda discussão intelectual, é o quanto para fundos de tijolo o valor patrimonial é uma boa referência de proxy de valor justo. Né? Sim. Então, acho que é... Ou seja, o tema não é tão simples quanto na superfície parece. Então, é possível você fazer emissões abaixo do valor patrimonial e ser accretive para o cotista, o cara ganhar dinheiro no pacote. Só que vai ser tão difícil o cara explicar e tá tão difundida essa ideia que é crime que talvez o cara tenha que ponderar o capital político que ele vai gastar. Hoje em dia é um pouco da realidade que a gente vive. Ou seja, o gestor vai provavelmente queimar o filme dele e o cotista, na verdade, quando ele tem que tomar uma decisão, é mais fácil ele tomar por não do que até ele entender, né? Vamos dizer assim, o brasileiro médio, assim, né? Um cotista em geral, mas difícil de entender realmente. Não é fácil de entender também se o gestor for explicar que, olha, eu vou gerar tanto de alfa e tal, etc e tal. Mas beleza. Bom, mas em via de regra, você poderia passar aí pra gente, quando você olha uma emissão, né? Já entendemos que essa parte do abaixo patrimonial é uma coisa mais complicada, mas, via de regra, você tem uma carteira de fundos imobiliários e você tem novas emissões. Muitos seguidores e muitos internautas perguntam, né? Mas eu devo entrar, não devo entrar? Assim, quais são os critérios que você usa para avaliar isso? Se você entra no investimento ou não? Se você desse em linhas gerais aqui para o investidor. Quando você decide por comprar uma emissão nova de um fundo, você tem que fazer uma avaliação como se você estivesse fazendo um novo aporte. Então, se você for tentar ir na regra, você tem que fazer uma avaliação daquela emissão como se você fosse fazer um novo investimento naquele preço e naquelas condições. Claro. Então, acho que a primeira grande coisa é aquele fundo, né? E aí lembrando dos 3 pilares que a gente falou de análise, né? Ele tem bons ativos no pipeline? Lembrando que a emissão, geralmente, eles colocam os pipelines de ativo. Se, por exemplo, para fundos de papel, você consegue ver qual que vai ser o yield médio da carteira. Você consegue dar uma pincelada nisso. Você pode fazer uma discussão sobre o gestor, né? Porque ao longo do tempo, entre o momento em que você comprou a cota e o momento que está tendo a emissão, o que mudou do ponto de vista de tese do gestor? O cara comeu bola? O cara falou que ia fazer isso, fez outra coisa? Puta, o cara tá viajando na maionese, o time mudou, o cara mandou embora quem? Pô, como é que tá as questões de time, né, com a gestora? E eu acho que por último, né, o preço, né, que é um pouco do valuation. Né? Tá atrativo? Tá abaixo do valor de mercado? Tá próximo do patrimonial? Como é que tá fazendo a conta? Pô, quem que tá pagando os custos? Que eu acho que é um pouco da matemática por detrás da emissão, que é o que faz fazer sentido. Né? Então, poxa, muitas vezes, você gosta do fundo, gosta dos ativos, você viu que o pipeline vai ser super bacana para o fundo, ou seja, a tendência é que o yield daquele fundo melhore. Sim. Poxa, bacana, legal, gostei. Pô, o preço está abaixo do preço de mercado. Pô, pode fazer sentido eu colocar. Tenho recurso? Tenho. Pô, bacana. Então, eu acho que é um pouco disso. O jogo de fundos imobiliários, as pessoas têm que lembrar, é um jogo de acumulação de capital. Então, acho que as pessoas acabam esquecendo um pouco disso, obviamente. Você tem a questão do valor de mercado, mas ele é um instrumento que ele privilegia a renda. Sim. Né? As pessoas esquecem um pouco disso. Pô, quero comprar a cota 100 para ganhar 120. Beleza, você vai comprar 100 para ganhar 120. Mas você tem que lembrar que a sua isenção de imposto acontece no seu rendimento. Ele é um produto que é uma bola de neve. Então, cara, você comprou 100, ganhou a renda lá, isenta, você reinveste,
vai vir mais renda em cima e aí se você faz a conta, convido todos os nossos pessoas que estão assistindo a fazer uma conta de 30 anos de reinvestimento. Sim. E aí mudar o yield, fazer a brincadeira do yield. Você vai ver que você sair de um yield de 0,6 para um yield de 1,2, você vai ver um número 3, 4 vezes maior num horizonte de 30, 40 anos. Com certeza. Então, é muito importante as pessoas entenderem que o jogo é o jogo da acumulação, né, também. Essa é uma conta que você faz antes até, né? Quando você tem lá Antes mesmo, acho que as pessoas antes de se aventurarem a investir em fundos imobiliários ou renda fixa, né? Bom, os objetivos, aquela coisa toda, né? Então, fazer um cálculo. Então, não é melhor eu colocar aqui na boa, num título público e ver o negócio em 30 anos? Né? Aí você vai adicionando um pouco de risco, você vai aumentando aquele juro real. Deveria aumentar aquele juro real da conta ali da matemática financeira. Mas tem que lembrar também, por exemplo, a NTNB, que é o juro real, quando você vê o juro real, você tem que lembrar que o rendimento daquilo é tributado também, né? As pessoas acabam esquecendo, eu só vou ver a continha do juro real. Tá, mas, cara, os fundos imobiliários, quando você vê o yield, você está vendo o livre de imposto, né? Então, você faz dá uma grossapada ali. Uma grossapada, né? Vai fazer uma... Beleza. Bom, Kandiev, queria saber um pouco da sua opinião aí, da sua visão, tanto do cenário atual, né? Afinal, em 2022 a gente vai ter agora a eleição, né? Eleição presidencial. Sempre mexe com o mercado, com volatilidade, com tudo. E eu queria entender o que você acha desse ano, como é que esse ano já está desenvolvendo, né? A gente está vendo coisas meio bizarras, né? Porque geralmente a volatilidade do dólar aumenta bastante, né? E não que não tenha aumentado, mas o dólar está caindo, né? Hoje caiu a quase R$5, né? Quase 5. Entendeu? Então, a gente brinca lá, né? Muitas aspas aqui, tem o careca do Twitter lá, que ele é o cara que fica fazendo valuation do dólar real e fala do fair value em 4,50. Eu não me arrisco essas coisas porque é queimação de filme e tentar adivinhar para onde o dólar vai. Mas eu queria saber, assim, fundos imobiliários, qual que é a sua opinião desse ano e para os próximos anos aí na indústria? Bom, beleza. Eu acho que primeiro o cenário 10, 12 meses para cá mudou abruptamente, né? Acho que a única coisa que a gente tem no cenário hoje que estava mapeada aí por uma questão quase que burocrática é a reeleição. É a única coisa que a gente sabia que ia acontecer e que ainda não está fazendo tanto preço nos mercados quanto a gente acha que vai fazer para os próximos meses. Se você olhar o início do ano passado, a gente tinha uma previsão de juros para próximo de 3%, né? E a gente está terminando esse ciclo agora em março, mais perto de 12,5%. Né? Então a renda fixa voltou, não voltou só no Brasil, o mundo inteiro está subindo juros. Eu acho que as pessoas acabam esquecendo disso, a gente olha muito para ativo de risco, a gente esquece o quanto a renda fixa é contracionista para ativo real, para a vida real das pessoas, né? Então, a gente tem que começar a perceber o quanto o freio econômico vai vir advindo dessa restrição monetária. Eu acho que essa é uma discussão que a gente ainda está no oba-oba, né? Nas últimas 5 semanas. A semana passada o Ibovespa caiu, e vinha de 5 altas consecutivas, né? Uhum. Mas eu acho que esse oba-oba ainda não está... veio muito mais do gringo, do investidor estrangeiro, né? Mas eu acho que vai ter algum sanity check associado ao que tem por vir em termos de fato de atividade, né? Eu acho que o cenário é contracionista para a atividade econômica e não tenha dúvida. Nesse sentido, acho que o mercado financeiro está mais voltado para a renda fixa. Eu acho que tem muito especialista de FI, gente muito conhecida, famosa, que fala assim, pô, agora compra tijolo porque te protege da inflação. Eu entendo esse argumento, mas eu acho que se você for olhar as subclasses, né? Eu acho que, por exemplo, logística. Geralmente você teve uma absorção líquida aí na ordem de 1,5 milhão ao ano, mas você tem uma entrega agora de 3 milhões de ABL esse ano. Então você vai ter muita entrega de estoque de galpão logístico, talvez não tenha demanda suficiente para isso, o e-commerce já perdeu um pouco de tração, então não vai ser um ano tão abonante para galpão logístico, principalmente no que se refere a repasse de preço, que é a grande discussão, que o preço de galpão logístico é R$20 hoje, foi R$20 há 10 anos atrás e não sai dos R$20 há 10 anos está R$20. Todo mundo se pergunta quando é que a gente vai mudar de patamar, principalmente com o custo de construção indo para onde está indo e o non cost começando a não se pagar para desenvolvimento. Né? E o non cost de 10, 12 já não fecha a conta se não colocar R$30, R$32 de aluguel.
Então acho que logística é uma classe que nos últimos 5 anos performou muito bem e provavelmente vai continuar performando muito bem, mas nesse curtinho prazo ainda está desafiador, principalmente pela quantidade de estoque novo que está vindo. Lajes corporativas, eu acho que tem regiões muito óbvias, né? Então Faria Lima, JK, Jardim, Vila Olímpia. Né? Faria Lima praticamente 0, 2, 3% de vacância, Vila Olímpia é 11%. Mas, cara, o landscape de Lajes não é óbvio. Você tem Marginal 45% de vacância, você tem, Chácara Santo Antônio, Berrinha é 25%. Então, e assim, 25% de um inventário de 700 mil metros, né? Então, é um inventário grande, né? Sim, sim. Então, assim, ainda não está tão claro que vai ter grandes absorções líquidas. Teve no quarto tri do ano passado, mas em ano eleitoral não está claro que vai ter grandes absorções líquidas para o semestre para os próximos semestres.